estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Muito bem. Então nós temos uma bateria de 12 volts, está aqui ela. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associando os resistores como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Aqui nós temos um circuito que é chamado de divisor de tensão. Quando que o circuito é divisor de tensão? Quando ele é uma associação em série. A gente tem que lembrar, ó, que aqui nós temos uma associação em série de resistores. Ó. Os resistores estão ligados um em série do outro. Nós temos uma bateria aqui e nós só temos um caminho para a corrente elétrica. Ela não se divide em nenhum momento. Como a corrente elétrica não se divide em nenhum momento, isso significa para nós que nós temos aqui uma associação em série. Ou seja, se eu quisesse encontrar a resistência equivalente dessa associação, bastaria somar todos esses resistores que nós íamos chegar aqui na resistência equivalente de 400 ohms, tá? Só que não é isso que o exercício fala. Então, o primeiro aspecto que eu quero apontar para você da prova do Enem. Sempre que aparece um circuito elétrico, ele tenta relacionar com coisas cotidianas, como a instalação de lâmpadas, usando o circuito elétrico para um objetivo, de fato, né? Como é o caso aqui. Nós temos uma associação, um circuito divisor de tensão, justamente para poder aplicar equipamentos de menor tensão elétrica. Então, a gente usa uma associação dessa para poder desenvolver um divisor como esse. Então, você tem uma aplicação real aqui do circuito elétrico, né? Não é igual tem alguns vestibulares por aí que simplesmente calcula a resistência equivalente do circuito abaixo, tá? Não é só isso que a gente tem observado. Então, nós temos um circuito aqui com uma aplicação real, possível. E ele diz o seguinte depois. Então, ele dá o circuito e diz, ó, esse estudante tem um equipamento que opera em 9 volts, mas que possui uma resistência interna de 10 kΩ. A pergunta da questão é, entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor de intensidade da corrente nele estabelecida? Bom, primeira coisa a gente vai analisar, não é um circuito divisor de tensão? Como nós temos resistores em série, a DDP da bateria, esses 12 volts aqui, ó, ele vai se dividir em 4 partes iguais, uma parte para cada resistor. Por que que ele vai se dividir em 4 partes iguais? Porque os resistores são iguais. Como os resistores são iguais, que a DDP vai se dividir em 4 partes iguais. Para ter 9 volts, onde que eu tenho que ligar meu equipamento? Ó, se eu ligar meu equipamento aqui, eu vou ter só 3 volts. Se eu ligar meu equipamento aqui, né? Aqui está o equipamento, ó. Eu vou ter 3 mais 3, 6 volts. Se eu ligar meu equipamento aqui, eu vou ter, olha aí, finalmente, 9 volts. Então, idealmente, a gente pode ligar esse equipamento aqui no A e no D. Também é possível que ele seja conectado entre o B e o E, ó. A gente pode colocar nosso equipamento aqui também, tá? Entre o B e o E. Como a gente não sabe qual resposta que é possível, quando a gente olha as alternativas, ó, sempre olhe para as alternativas, tá bom? Ele já diz aqui, ó, as ligações possíveis. A gente sabe que só é possível entre o A e o D ou entre o B e o E. Se a gente tem aqui A e C eu não posso. B e E eu posso, A e D eu posso, B, A e E também não. Então, ó, a letra A e a letra E já estão fora. Como eu não sei qual que é a melhor opção, entre A e D ou entre B e E, eu vou pegar entre o A e o D. O primeiro deles, não importa muito nesse momento. Então, vou fazer a conexão aqui, ó. Vamos colocar o nosso equipamento aqui. Lembrando que ele tem uma resistência de 10 kΩ entre o A e o D. Qual que é a DDP que nós vamos ter em cima dele? A DDP vai ser a da soma desses 3 resistores. 3 volts mais 3 vai dar 9 volts. Então, nós temos uma DDP de 9 volts aqui sobre esse resistor. E olha só que interessante, ó. Isso é totalmente correto, por quê? Porque esse resistor, ele está em paralelo com esses 3. Nós temos 9 volts nesses 3 caras, nós temos 9 volts nesse cara aqui. Poxa, se eu já tenho a resistência e eu já tenho a DDP em cima desse cara, é só calcular a corrente, que é o que ele pediu, né? Qual que vai ser a corrente elétrica e onde é melhor ligar, não é isso? Olha lá. Ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a primeira lei de Ohm, o famoso RUI, e vou isolar a corrente elétrica. Vou passar ela multiplicando R
e vou passar o R dividindo. Então tá aqui, ó. Nós vamos ter 9 volts e nós temos uma resistência de 10 kΩ. Você precisa saber a tabela de prefixos de unidade de medida. O que é prefixo? Aqui, ó, K. Esse K aqui, vamos colocar ele aqui embaixo. Vamos colocar uma observação, né? Ele é 10 elevado à terceira. A gente costuma chamar ele de quilo. Todo lugar que tiver quilo é 10 elevado à terceira. Quilograma é 10 elevado à terceira gramas. Quilômetro é 10 elevado à terceira metros. Quilo-ohms é 10 elevado à terceira ohm. Tem que saber a tabela de prefixos, porque aqui é o seguinte, se você só dividir o 9 pelo 10, a casa caiu para você. Você precisa colocar aqui a potência de 10, o K, o prefixo. Tem que substituir ele. Agora sim, quanto que é 9 dividido por 10? 0,9. Aí acontece o seguinte, apesar de não aparecer, eu tenho um 10 elevado a zero aqui, ó, multiplicando 9, né? Qualquer número elevado a zero é 1, menos o zero. É isso, né? Então, o que acontece? Eu vou ter que subtrair os expoentes aqui, para eu achar a potência de 10 que vai acompanhar meu 0,9 lá. Tá? Então, aqui eu vou ter 0 menos 3 vai dar menos 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 0,9 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. Essa aqui é a corrente elétrica. Como eu conheço os prefixos, eu sei que 10 elevado a menos 3 é mili. 0,9 miliampere. Então, essa é a corrente elétrica que vai passar pelo nosso equipamento. A gente ligou ele entre o A e o D. Vamos ver se tem essa opção? Entre o A e o D não tem. Entre o A e o D só tem 1,2 miliampere. Então, aí deu ruim. Agora, entre o B e o E eu tenho 0,9. Ó. A melhor opção vai ser colocar entre o B e o E. E eu vou ter uma corrente elétrica de 0,9 ampere. Olha a maravilha da tecnologia agora. Vamos corrigir a ligação, né? Aí, ó. Pronto. Entre o B e o E, e eu vou ter uma corrente de 0,9 ampere atuando aqui sobre o nosso equipamento, beleza?